Olá, irmãos, a paz do Senhor. A palavra de hoje está lá no livro de Gênesis, capítulo 24, versículo 7 até o 14. Se você quiser e puder abrir a sua Bíblia Sagrada no livro de Gênesis, capítulo 24, versículo 7 até o 14. Eu tenho certeza que Deus falará ao teu coração poderosamente. Gênesis, capítulo 24, versículo 7 até o 14, que diz assim a palavra do nosso Deus nesse momento. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei essa terra. Ele enviará o seu anjo, que te há de proceder, e tomará de lá esposa para o meu filho. Acaso a mulher não queira seguir-te, ficará desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá o meu filho. Como isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor e levou consigo de todos os bens dele. Levou-se e partiu rumo da Mesopotâmia para a cidade de Naom. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água, à parte da tarde, a hora em que as moças saíam a tirar água, e disse consigo: o Senhor, Deus do meu senhor Abraão, rogo-te que acuda hoje e use de bondade para com o seu servo Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dai-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, a ela me responde: bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos. Seja a que designaste para o teu servo Isaque. E nisto verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Que palavra gloriosa! Nós sabemos que Abraão tinha uma aliança com o Senhor. O Senhor tinha a promessa, amém, sobre a vida de Isaque, de suscitar uma nação, um povo muito numeroso. E o Senhor jamais correria o risco de, amém, uma descendência vir, amém, com jugo desigual. Alguém que não proclamasse a fé, alguém que não acreditasse no Senhor e alguém que não fosse designado pelo próprio Senhor. Amém? Abraão não queria que o filho dele se casasse com mulher cananeia. Não queria que o filho dele se unisse com mulher que não fosse da sua parentela, que não fosse do seu povo, que não proclamasse a mesma fé no Deus único, verdadeiro e fiel. Então, como Isaque já estava na idade de se casar, Abraão pediu para um dos servos dele, como diz aqui, ó, só acompanhar no versículo 3, do versículo 2 do capítulo 24, diz: disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa que governaste tudo o que possuía: põe a mão por debaixo da minha coxa, para que te faça jurar pelo Senhor do céu, que da terra que não tomaste esposa para o meu filho, das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irá a minha parentela, e daí tomará esposa para Isaque, meu filho.
Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para essa terra. Nesse caso, levarei o teu filho à terra de onde saíste. O servo de Abraão, aquele que comandava as finanças, comandava tudo de Abraão, um servo antigo e de inteira confiança de Abraão, Abraão fez esse servo jurar que não daria ao seu filho, amém, mulher, amém, que habitasse ali na redondeza, mulher cananeia, que ele iria lá buscar alguém da terra de Abraão, da descendência lá, da parentela, para que se casasse com o filho dele, Isaque. E o servo dele ficou preocupado em ir até a terra, amém, de onde Abraão saía. E se ele fosse lá buscar uma esposa para Isaque, Isaque teria que estar junto, para que a esposa escolhida viesse a ser escolhida por Isaque. Seria escolhida, amém, e quisesse ir, amém, porque estava vendo Isaque. E Abraão não queria que Isaque voltasse àquela terra que o Senhor tirou ele de lá. Não queria que Isaque saísse da onde ele estava, porque ele sabia quem era o Deus que ele servia. E o Deus que ele servia ia trazer a mulher até Isaque. E não Isaque ia atrás dela aonde ela estava. Quantas vezes você quer sair da onde Deus te colocou e voltar de onde Deus te tirou para ir buscar alguém de lá? Quantas pessoas acham que tem que voltar para o mundo para trazer alguém? Não, não precisa. O Senhor traz. O Senhor traz ao teu encontro. Você não precisa sair da onde o Senhor te colocou. O Senhor trará até você a pessoa no qual Ele escolheu para ti. Quantas pessoas saem desesperado procurando, caçando, correndo? Não precisa. Coloca nas mãos de Deus. Deixa Deus ser Deus. Deixa Deus conduzir os teus passos. Deixa Deus te direcionar. Deixa Deus te guiar. Abraão não queria que Isaque voltasse naquela terra, naquele lugar. O Senhor, amém, Abraão queria, amém, que a esposa escolhida viesse até o filho dele, não que o filho dele fosse. E ele designou isso para o servo dele, no qual ele confiava. Ele fez o servo dele jurar que ele iria escolher uma mulher de Deus para o filho dele, uma mulher entre a descendência dele, e iria trazer para casar, amém, com Isaque. O servo ficou preocupado, pensando qual mulher vai querer enfrentar essa viagem até aqui para casar com alguém que nem conhece, que nem sabe quem é. Mas aí Abraão disse, se você for e a mulher não quiser vir junto contigo, você vai estar desobrigado desse juramento. Você não terá obrigação, porque Abraão sabia quem era Deus e sabia que a possibilidade da mulher não querer acompanhar era zero, que iria acontecer, que iria dar certo, porque quando Deus está no controle de algo, não tem como dar errado. Quando Deus está no controle de uma situação, não tem como dar errado. O servo de Abraão jurou e saiu para, como diz aqui, amém, na palavra do Senhor, capítulo 24, versículo 10 diz: tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, levou consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo da Mesopotâmia para a cidade de Naom. Então ele saiu e foi. E chegando na cidade, ainda do lado de fora da cidade, ele faz, como diz no versículo 11, acompanhe. Versículo 11 diz assim: fora da cidade,
O servo, amém, que o Senhor mandou buscar a esposa lá na Mesopotâmia, na cidade de Naom. Ele fora da cidade, ele fez ajoelhar-se os camelos junto a um poço de água na parte da tarde, no qual as moças saem a tirar água. E ele faz uma oração ao Deus de Abraão. E nessa oração ele pede para Deus direção, para não tomar a decisão errada, para não escolher moça que não seja da vontade e do querer de Deus. Ele faz, amém, essa oração e ele pede para que o Senhor o direcione nos mínimos detalhes, para que não dê nada errado, para que não saia nada do controle daquilo que o Senhor esperava que acontecesse. Aí no versículo 12, ele faz essa oração. E olha só a oração que ele faz. E disse consigo: ó Senhor Deus do meu senhor Abraão. Então ele roga ao Senhor, que é o Senhor de Abraão. E ele fala: rogo-te, Senhor, do Senhor de Abraão, rogo-te que acuda-me hoje e use de bondade para com o meu senhor Abraão. Então ele pede ajuda e ele pede direção e socorro ao Deus de Abraão. Você que está aí enfrentando uma situação no qual você não sabe como proceder, no qual você não sabe como resolver, ore ao Senhor. Peça direção ao Senhor, peça direção e peça sabedoria ao Senhor, como fazer nessa causa, como proceder diante dessa situação, e eu tenho certeza que o Senhor te responderá. E eu tenho certeza que o Senhor te dará a direção. Não toma decisão por conta própria, não escolha, amém, com os olhos humanos, com os olhos carnal, porque quando nós escolhemos pelos olhos humanos, a nossa tendência de errar ela é muito grande, mas quando nós deixamos nas mãos de Deus, quando nós deixamos Deus resolver, quando nós deixamos Deus agir, como nós deixamos Deus tomar a dianteira, tomar a frente, nós vemos milagres extraordinários acontecer diante dos nossos olhos. E esse servo de Abraão, ele não sabia qual era a direção e ele orou ao Senhor pedindo direção. Ele pediu para Deus, ele falou: Deus, amém, dá-me sabedoria, me dá direção, me ajude. Peça ajuda a Deus. Não toma decisão precipitada. Quantas e quantas pessoas tomando decisões precipitadas e vão arcar com consequências pro resto da vida. Pro resto da vida irão sofrer consequências por escolhas fora da direção de Deus, por escolhas no qual o Senhor não mandou você fazer, o Senhor não mandou você tomar. E ele fala aqui, ó, no versículo 13. No versículo 13 ele diz: eis que estou ao pé da fonte, ele falando com o Senhor. Eis que eu estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Ele falando em oração ao Senhor. Aí ele fala, versículo 14: dai-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para eu beber, ela me responda, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, e seja que designaste para o teu servo Isaque. Nisso não verei que usaste de bondade para com o meu senhor. Então ele falou para o Senhor: Senhor, que a moça que vier e inclinar o cântaro dela para que eu beba água e também dê de beber aos camelos, que essa, amém, é a escolhida que o Senhor escolheu para Isaque, filho do teu servo Abraão. Então, ele fez essa prova com Deus. Ele pediu para o Senhor que só que a moça que fosse escolhida que procedesse dessa maneira,
que agisse dessa maneira. Ele pediu para Deus a direção de Deus de uma maneira clara e de uma maneira, amém, específica. Amém? Aqui deixa bem claro, lembrando que nessa época, amém, de Abraão, de Isaac, só quem ouvia a voz de Deus era os sacerdotes ou os profetas. Só quem ouvia diretamente a voz de Deus. Não era qualquer um que escutava a voz do Senhor. Mas nós sabemos que agora, nesse período do tempo da graça, todos aqueles que crê, que confia, que espere, que tem o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, escuta a voz de Deus e o Espírito Santo te direciona de uma maneira clara e de uma maneira objetiva. Ele fez essa prova, amém? Ele fez dessa maneira porque ele não conseguia ouvir a voz de Deus muito claramente. Então ele pediu para que o Senhor se manifestasse de uma maneira, amém, clara, diante dos olhos dele. Ele falou para o Senhor: Senhor, usa de benevolência para com o teu servo Abraão. E Abraão já tinha pedido e falado com o Senhor acerca disso. E o Senhor iria direcionar o servo dele em direção à mulher, no qual seria a mulher escolhida para que se casasse com Isaque. Então, ele pediu, ele falou que a jovem, amém, que vier na minha direção e dá de beber para mim e para os meus camelos, essa seria a moça escolhida. E nós sabemos que quem fez isso foi Rebeca. Rebeca, amém, foi até o poço, ela se aproximou, ela deu de beber para o servo de Abraão e deu também de beber para os camelos, igual o Senhor havia falado, igual o servo de Abraão pediu para o Senhor que acontecesse. Ela fez exatamente o que ele pediu. Naquele momento, ele não tinha dúvida que era ela a escolhida por Deus para ser a mulher de Isaac. E quando ele convida, amém, Rebeca para ir até a terra, amém, onde estava Isaac, ela também aceita, ela aceita ir, porque o Senhor, ele não trabalha em meio à confusão, a meio a dúvidas, ele trabalha em meio a certezas. Então, naquele momento, tudo o que o servo Abraão tinha pedido e falado com Deus aconteceu. Amém? Rebeca saiu da terra dela, da parentela dela, e foi de encontro a Isaac, numa viagem longa, numa viagem cansativa, e que não era qualquer pessoa que enfrentaria, mas ela enfrentou, porque tinha um propósito maior. Quando Deus tem propósito em unir duas pessoas, não há barreira, não há muralha que possa impedir, porque o Senhor tem projetos para ser realizado. Aprenda a confiar no projeto de Deus. Aprenda a pedir a direção de Deus. Aprenda a buscar o que é o melhor de Deus para a sua vida conjugal, porque o Senhor, ele não faz, amém? Ele não junta pessoas com propósito diferente, ele junta pessoas com o mesmo propósito, com a mesma direção de servir, adorar e buscar ao Senhor. Tem pessoas querendo trazer julgo desigual, pessoas que pensam diferente do que você pensa, que serve Deus diferente do que você serve, que tem, amém, visão diferente do que você tem. Deus não tem propósito com tal união. O Senhor não se alegra, o Senhor não se agrada, o Senhor não abençoará tal coisa. Quantas pessoas conhecedoras da palavra do Senhor, que buscam a palavra do Senhor, buscando julgo desigual para si, não vai dar certo. Não será abençoado pelo Senhor, vai atrapalhar o seu projeto, vai atrapalhar aquilo que Deus tem para com a sua vida. E eu falo, pais e mães, da mesma forma
que Abraão se preocupou com a área sentimental do filho dele, porque Deus tinha projeto com Isaac. Se preocupe com a área sentimental dos teus filhos. Procurem orar para que eles venham buscar na presença de Deus alguém que tenha os mesmos propósitos, alguém que tenha a mesma visão e alguém que proclame a mesma fé que os teus filhos proclamem. Que você venha orar, pedindo para Deus colocar pessoas de Deus na vida dos teus filhos. Não deixe a mercê das escolhas. Não deixe, porque o olhar do homem é enganoso. Escolhe muitas vezes pela aparência. Mas quando você ora, mãe e pai, pedindo para Deus o melhor para os teus filhos, Deus ouvirá e Deus colocará o melhor na vida deles. Não deixe de orar por essa área dos teus filhos. Não deixe de clamar para que eles não venham, amém, olhar para as cananeias, olhar para as pessoas que não têm o mesmo alvo e a mesma direção do que eles, porque isso vai atrapalhar o projeto que Deus tem para realizar na vida dos teus filhos. Peça a direção de Deus, igual a Abraão pediu a direção de Deus para o filho dele. Abraão não queria que o filho dele casasse com mulher cananeia, que não proclamasse a mesma fé e que não fosse guiada pelo mesmo Deus. Assim seja nós para com os nossos filhos. Vamos pedir a direção de Deus para que os nossos filhos venham encontrar pessoas de Deus, para que os projetos venham ser iguais, para que a direção venha ser igual, para que eles venham a adorar ao Deus único, verdadeiro e fiel. E você que também está esperando no Senhor, não olhe, amém, para os cananeus, não olhe, amém, para pessoas que não proclamam a mesma fé que a sua, porque se vocês juntas com pessoas que não têm os mesmos projetos, que não têm os mesmos pensamentos, que não têm a mesma direção que a sua, é a mesma coisa de você estar num barco e uma pessoa está remando para um lado e outra pessoa remando para o outro. Não sai do lugar. Nada é transformado, nada é abençoado. Então procure pessoas que têm os mesmos projetos que os seus, pessoas que proclamem o mesmo Deus que o seu, pessoas que amem Jesus mais ou igual a você, tá? Nunca pense que você é forte o suficiente para mudar alguém, não. Só quem muda pessoas é Deus. Só quem faz mudanças é o Senhor. Não pense que você vai dar conta de fazer isso, porque não dará. Julgo desigual, Deus não se agrada. Não tem como se misturar luz com trevas, não tem. Então procure, amém, pessoas que proclamem a mesma fé que a sua. Esse negócio de que a diferença se completa é errado. Não se completa. Não se completa. Você tem que ser igual. Você tem que ter a mesma fé, a mesma direção e o mesmo Deus. Se você não tiver, você vai estar procurando luta para a sua vida. Você vai estar procurando decepções para a sua vida. Amém? E um casamento fora da direção de Deus pode levar duas pessoas para o inferno, tá? Então é muito importante, é algo muito importante. Ore por essa área da tua vida e pela essa área da vida dos teus filhos. E eu tenho certeza que Deus vai fazer algo tremendo. Eu tenho certeza que essa palavra falou ao teu coração. Se essa palavra falou ao teu coração, não deixe de compartilhar com os teus amigos, com os teus familiares, pois eu tenho certeza que Deus irá mover através dessa palavra e que tem alguém nesse exato momento precisando ouvir essa palavra. Então compartilhe. Eu tenho orado por todas as vidas que compartilham os vídeos e que são inscritas no canal. Então compartilhe esse vídeo e eu tenho certeza que Deus irá abençoar outras vidas da mesma forma que Ele está te abençoando. Deixe o seu joinha dizendo que você gostou desse vídeo. Comente aqui embaixo. Esse vídeo falou contigo? Conte a tua experiência quando estava assistindo esse vídeo comigo, tá? E eu estarei lendo todos os comentários
e respondendo também todos os comentários. Vamos orar? Eu peço que você estenda as mãos juntamente com as minhas. Vamos orar. Vamos orar pela sua área sentimental. Vamos orar apresentando, e eu creio que Deus irá fazer milagres de uma forma tremenda. Senhor Deus maravilhoso, Pai. Senhor, eu te apresento essa vida que está orando juntamente comigo nesse exato momento. Senhor, eu te peço, abençoe a área sentimental dessa vida, abençoa a área sentimental dos familiares dessa vida. Senhor, que o Senhor venha abrir os olhos espirituais, dando direção, dando sabedoria, dando força, que o Senhor venha abrir os ouvidos espirituais para que venha ouvir a tua voz e para que venha seguir, meu Pai, a tua direção. Para que essa vida, meu Pai, venha fazer a tua vontade, não a dela. Para que o Senhor venha fortalecer, venha encorajar e venha levantar na tua presença. Mova Jeová de uma forma tremenda, porque tu és Deus, ó Pai, fora de ti não há outro. Faça a tua obra, Pai, abençoa a área sentimental dessa vida, que venha haver vitória, que venha haver vitória, que toda maldição hereditária, todo prato, todo embaraço, toda barreira venha ser quebrado, lançado por terra. Abençoa essa vida que está orando juntamente comigo, com toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Amém. Toma posse em nome de Jesus. Amém.